Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e o tema que Deus colocou, achei assim bem interessante, e creio que há de falar com você. Olha só: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Fala com o seu vizinho: diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Você já ouviu isso, não? Levanta a mão aí. É um ditado interessante, né? Bem interessante. O que será que Deus quer falar conosco através disso? Agora eu tenho uma coisa para dizer. Fala com o seu vizinho assim: põe um cinto de segurança aí. Deus quer falar conosco. Quantas vezes nós já escutamos essa frase? É uma metáfora que nos adverte com quem nós devemos andar. E por que seria relevante isso para nós? Eu acho que é tão interessante algumas coisas que a Bíblia fala, que depois de muito tempo, os homens pelas ciências começam a compreender, só que a Bíblia já advertia isso, não é verdade? Eu quero falar um pouco hoje, creio que o Espírito Santo me inspirou para isso, sobre realmente a gente analisar algumas coisas, porque é uma questão muito verdadeira, que infelizmente nós nos tornamos fruto do meio que vivemos. Desde criança, nossa personalidade, nosso caráter, ele vai sendo formado, e um dos estímulos é o meio em que nós vivemos. Então, saber com quem anda é determinante muitas vezes para a forma de vida que temos, para as ações que fluem da nossa vida. A Bíblia deixa alguns textos claros sobre isso. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo aí, Salmo capítulo 1, capítulo 1 não, porque não existe capítulo no Salmo, perdão, Salmo de número 1, só uma olhinha aí básica de teologia para você. Quando você vai falar Salmo, falar que é capítulo errado, tá? Eu falei errado, são números, porque são vários salmos, são vários cânticos, então não é uma história que tem capítulos, amém? Então, Salmo de número 1, nós vamos ler, pode abrir a partir do verso 1, comigo aí, em nome de Jesus. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia está falando sobre a gente saber com quem a gente anda, tá ou não? E está falando que, olha como é importante a gente entender isso. Quando diz bem-aventurado, uma das interpretações é mais do que feliz. Forte, né? Mais do que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para você, só para que você já vá com uma mentalidade mais aberta para entender essa palavra. Pastor, então eu não posso ter amigos que não são cristãos, que não são servos de Deus? Como é que eu faço? Não pode. Pode. A Bíblia não está dizendo ali, olha, não tenha colegas ou amigos que não compartilham da mesma fé. Está dizendo? Não está. Agora está falando para não andar no conselho dos ímpios. Está falando para não se deter no caminho que eles se detêm. Está falando para não sentar, e esse sentar é na roda, né, na mesa, no sentido de compartilhar a vida. Não se sentar na roda daqueles que escarnecem, que vivem pela carne, que o que movem a sua vida são as questões humanas e carnais. Então a Bíblia está fazendo questão, primeiro salmo,
de enfatizar a importância da gente saber com quem a gente compartilha a nossa vida. Quando eu digo andar, o texto que eu usei e o tema da mensagem, diga-me com quem tu andas, eu direi quem eres. Andar no sentido de compartilhar a vida, de andar e ouvir conselhos e ter uma, como é que eu posso dizer, uma vida ligada a essa pessoa, o dia a dia no sentido de compartilhar vida. Ele passa coisas para você, você passa coisas para ele, você vai vivendo aquilo, não é verdade? Em 1 Coríntios capítulo 15, olha outra coisa também, no mesmo contexto, 1 Coríntios 15 verso 33, olha o que a Bíblia está dizendo. Amém? Eu vou precisar que vocês agilizem um pouquinho aí atrás, porque eu vou falar alguns textos e eu preciso um pouquinho mais de agilidade. Vamos lá, 1 Coríntios 15, vou abrindo aqui enquanto isso. Abriu? Olha só, não se enganem, fala com o seu vizinho, não se engane. Olha o que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Forte demais. Em outras versões fala assim, as más conversações, mas é no sentido de companhia, é no sentido de um grupo de pessoas. Falar e ouvir coisa que não deve corrompe a nossa forma de agir. É o que está escrito, a Bíblia é verdade, você crê não? Então está falando de ter cuidado com quem anda. Por que, pastor? Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu ando com ímpio o dia inteiro, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se você não recebe o que eles estão passando, se você está ali como luz, se você está ali para influenciá-los, amém, mas o problema é que muitas vezes, em vez de influenciar, nós estamos sendo influenciados, muitas vezes, fica lá com um grupinho de gente que só fala abobrinha, para não falar outra coisa, e aí no final do dia está falando o quê? Bobrinha. Irmãos, o dia inteiro conversa com pessoa que só fala, hoje em dia é pouco, mas ainda tem, né? Novela, no final do dia, só novela. Então tem que tomar cuidado. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu tinha 15 anos de idade e tinha um namorado da minha irmã que usava drogas. Ninguém sabia, mas eu sabia. E com 15 anos de idade, ele tinha carro, ele tinha não sei o que e tal, e me ensinou a dirigir, a pilotar moto, e aquilo ali para mim era o máximo, né? Era o máximo. E aí eu saía com ele, e eles usavam drogas e eu não. E aí eles falavam assim, não, oferece para o Júlio, não, porque o Júlio é careta. Você já escutou essa palavra aí? Hoje em dia nem sei se usa mais, né? Mas na minha época usava. E realmente com ele eu nunca fiz nada, mas por tanto andar com ele, aquilo foi gerando em mim um interesse de saber como é que era aquele negócio. Eu falava, não, esse negócio não gosto disso não sei o que, mas um dia dentro do carro dele, eu dirigindo sozinho, eu sabia onde ficava, onde ele escondia, usei droga. Olha que porcaria. Pensei que aquilo ali não estava me influenciando, mas estava. Graças a Deus Jesus me livrou. Dos 15 aos 18 usei. Nos 18 tive uma crise tão forte, ao meu ver quase uma overdose, e aí nunca mais botei que a porcaria na boca. Deus deixou passar por aquilo sem me matar, teve misericórdia de mim e fui liberto, graças a Deus. Aí conheci Jesus, né? Mas por más companhias. Então parece que é coisa boba, mas não é não. Agora é interessante que a Bíblia revela há milhares e milhares de anos
atrás sobre coisas que a psicologia, a filosofia e sociologia estão explicando hoje. Eu vou te provar pela ciência que você tem que tomar cuidado com quem você anda. Pela ciência. Olha só, a influência de um grupo sobre a nossa vida é tão forte, porque no fundo somos seres sociais. Por mais que hoje em dia tem pessoas que falam assim, quanto mais eu vejo, eu lido com o ser humano, eu amo mais cachorro. Você escutou isso? Mais ou menos isso, né? Mas o ser humano é tão social, que ele se socializa até com o animal irracional. Você vê a necessidade de socialização que temos. E essa questão de viver em grupos, por sermos sociais, desde a infância, nossa identidade e escolhas são moldadas pela convivência com outras pessoas. Tá? Nós temos psicólogo aqui, depois pode perguntar. E aí eu vou te falar alguns pontos que ajudam a te entender. Primeiro deles, fala assim comigo, necessidade de pertencimento. Por exemplo, se você lá na escola, no trabalho, ou quer que, onde seja, você é o único crente, tem um monte de ímpio e você cola neles, sabe os papos deles, você está ali rindo, e aquele negócio todo. Inconscientemente, por sermos seres sociais, nós temos necessidade de pertencimento. Sabe o que acontece? O ser humano tem um desejo natural de se sentir parte daquilo, inconscientemente. E aí o que acontece? Esse desejo natural de sentir parte de algo maior do que ele mesmo, de pertencer a um grupo, traz segurança para a gente não sabe. E aí o que acontece conosco? Porque em busca de apoio, reconhecimento, a diminuição da sensação de isolamento, a gente vai se moldando aquele grupo, e quando a gente vê, a gente está igualzinho a eles, porque a gente tem necessidade de pertencimento. Por isso a Bíblia lá, milhares de anos atrás, estava já falando, olha com quem você anda. No Antigo Testamento, o salmista falando, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na mesma roda que eles, no sentido de convivência. Você está me entendendo? Não estou falando que você não tem que ter contato com o ímpio, não. Como é que você vai ganhar uma pessoa para Jesus se você não tem contato com ela? Você precisa ter, mas para influenciá-la, não para ser influenciado. Está me entendendo? Não? Dá uma sacudida no seu vizinho e fala assim, desperta aí meu irmão, pelo amor de Deus. Então olha só, a Bíblia está confirmando que a Bíblia não, né? A ciência está confirmando o que a Bíblia diz. Em segundo lugar, por que é tão perigoso nós temos que saber com quem andamos? Porque existe a construção da identidade. Muito do que pensamos sobre nós mesmos vem do reflexo que vemos nos outros. Porque se você escuta as pessoas falarem coisas de você, você acaba acreditando. Por que o diabo lança setas todo dia na nossa mente, e a única arma que ele tem são setas inflamadas, segundo Efésios capítulo 6? Porque de tanto falar, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Estou cheio o tema da mensagem é um ditado, estou cheio dos ditados hoje, olha. Mas é a pura verdade. E aí você está construindo a sua identidade baseado num monte de gente que não tem nada de bom para te passar. Você é adolescente, aí jovem e até adulto. Eu só não vou falar um outro ditado mais forte aqui, porque você sabe o que anda com o ronque come, né? Você está me entendendo que pastor, então não tem que amar as pessoas que estão perdidas? Não, pelo contrário, Jesus amou ao ponto de dar vida por eles, tem que amar mesmo, mas você não tem que comer as pelotas deles, você não tem que se alimentar do mesmo que eles se alimentam. Enquanto eles estão se alimentando de porcaria, de alfarrobas, você fala assim, ó, o meu alimento é o pão da vida, meu irmão.
Olha que negócio legal aqui que estou vendo, olha só essa mulher aqui, ô querido, pelo amor de Deus, eu tenho uma mulher maravilhosa na minha casa, o meu alimento é o pão da vida, Jesus é o meu Senhor. Agora você é assim, ou você é um crente agente secreto em meio de um monte de gente, e está sendo influenciado, e está sendo formado a sua identidade sem você nem perceber? Vou repetir, construção da identidade. Muito do que pensamos sobre nós mesmos vem do reflexo dos outros, como nos veem, como nos trata, como nos validam, e todo ser humano está em busca de validação. Todo ser humano está em busca de alguém validar os seus atos, falar, nossa, mas é isso mesmo, rapaz, mas foi um negócio legal e tal, e aí acabamos fazendo o errado para ser validado, porque todo mundo faz o errado. Depois eu comecei a usar droga lá naquele tempo, na minha adolescência, ninguém mais me chamou de careta, agora eu estava validado. Gente, o Júlio deixou de ser careta, passou a ser uma besta, uma anta. Falando de mim mesmo, então posso falar mal. Amém? Em terceiro lugar, pressão social e conformidade. Fala comigo, pressão social e conformidade. Quando estamos em um grupo, tendemos a adaptar nossas atitudes e comportamentos para evitar rejeição e crítica. Se você não tem um caráter firmado em Jesus, cuidado com quem você anda, porque você se torna um deles sem perceber. Você que não tem força para combater o mal, afasta-se dele. E a grande maioria de nós evitamos confrontos. E aí o que fazemos? A pessoa está falando uma porcariada lá, a gente está. Cuidado, existe uma pressão social. Quando a gente está num grupo, a gente tende a se adaptar a eles, a gente tende a adaptar as nossas atitudes ao comportamento para evitar ser rejeitado ou receber crítica, e essa pressão pode ser sutil, mas é extremamente poderosa, e a gente não sabe disso, porque tudo aqui é tudo psicológico. E aí vamos mais, porque a gente tem que tomar cuidado com quem andamos? Porque nós buscamos, como eu disse, validação e aprovação. A aprovação das pessoas que respeitamos ou admiramos pode influenciar fortemente nossas decisões. Às vezes você pode tomar uma decisão errada só porque você respeita aquela pessoa. Sabia disso? Por conta de que você valida e aprova a pessoa em si, e você está também buscando validação, porque aquela pessoa é importante para você, então você acaba fazendo algo que não deveria, para que aquela pessoa possa te aplaudir, sabe? Então o que acontece? Isso são coisas que a psicologia ensina, que a filosofia fala, que a sociologia fala, mas a Bíblia já ensinava há muito tempo atrás. Só estou confirmando com a ciência que a Bíblia é a verdade. Em quinto lugar, culturas e normas coletivas. Todo grupo tem suas regras, sabe? E são explícitas ou implícitas, mas elas orientam a forma de vestir, falar, pensar e agir. E aí o que acontece? Ao segui-las, nós garantimos a aceitação, e muitas vezes acesso e mais oportunidades. Você está conseguindo acompanhar, querido? Em resumo, a influência de um grupo é forte porque ela toca diretamente duas necessidades profundas do ser humano: pertencimento e identidade. Então todo grupo tem uma norma coletiva, ela pode ser muito explícita ou implícita, ela pode ser muito clara ou nem tanto, mas elas nos orientam sem a gente perceber. Você já viu que tem gente, adolescente, eu já vi muito isso. Você vai lá na vila, ali perto do Memorial Zumbi,
Sabe aquele pessoal que anda de preto e tal? Aí você vê um menino ali de 10, 11 anos, nem sabe nada da vida, mas por estar no meio, estou falando que andar de preto é pecado não, tá, irmão? Tô falando, você sabe do que eu estou falando, né? Mas aí você vê um adolescente que nem sabe o que é aquilo, mas porque está naquele meio, ele se veste como eles, ele começa a falar como eles, é assim. Não é porque existe em cada grupo regras e normas a serem seguidas, e nós, quando fazemos parte de um grupo, tendemos a isso, sabe? Então por isso é muito importante saber com quem andamos. Pergunta o seu vizinho assim: a introdução está boa? Agora vamos para a mensagem. Por exemplo, se você anda com quem não sonha como você, você vai enterrar os seus sonhos. Se você anda com pessoas sem expectativa de vida, sem fé, sem esperança, você contar o seu sonho para ela e falar: mas isso é muito difícil. E aí você vai acabar desistindo do seu sonho, porque você quer validar, você quer ser aceito pelo amigo. Então cuidado com quem você anda, sabe? Agora eu quero que você pare para pensar numa coisa. Às vezes você vai estar, eu vou estar pregando aqui, você vai estar pensando em algumas pessoas, então tenho que parar de andar com fulano de tal. Traz a palavra para você, meu irmão, porque infelizmente às vezes nós não somos aquele do grupo que somos sonhadores e que alguém vai acabar matando o nosso sonho, mas muitas vezes nós deixamos de sonhar, e mesmo como cristãos estamos matando os sonhos das pessoas. Você quer ver uma coisa? Tem gente que você não pode contar para ela algo que Deus te fez. É triste, mas tem. E tem crente assim, que Deus fez por você. Eu lembro que um dia eu contei para uma pessoa que eu havia trocado de carro, e era uma pessoa importante para mim. E aí eu falei: cara, eu troquei de carro e tal. Na hora a mulher dele falou assim: tá vendo, fulano, a gente também precisa trocar de carro. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Não sabe se alegrar com a vitória do outro, não sabe sonhar, mata o sonho dos outros, não é verdade? Não, alguém chegou para você e fala: cara, troquei de carro. Glória a Deus, meu irmão, Deus é bom, que Deus te dê em dobro, que te abençoe muito mais. Quando você faz isso, você está liberando palavras de bênçãos, e tanto bênção quanto maldição é como uma bolinha. Sabe aquelas bolinhas que você, de R$1 que você põe lá na maquininha? Você joga aquele negócio, ela quica para tudo quanto é lado. Tanto a bênção como a maldição é assim, você joga, ela bate e volta. Então se você amaldiçoa, a maldição vai e volta para você. Se você abençoa, a bênção vai e volta para você. Então cuide com quem andas, porque infelizmente você pode se tornar um deles. Se andamos com quem sonham, com pessoas que sonham, nós vamos nos tornar sonhadores. Olha o que a Bíblia fala, eu achei esse texto tão forte. Provérbios 22, versículo 24 e 25, coloca para mim, por favor. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu esse pedacinho aqui, esse tópico, eu comecei a rir só comigo mesmo. Provérbios 22, 24. Vamos lá. Aí. Olha só que interessante. Bíblia, fala comigo assim, Bíblia. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, e nem ande na companhia de quem é agressivo. 25. Para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso em uma armadilha.
Meu Deus, que texto forte. Sabe por que eu ri? Porque tem tanto crente iracundo, aqui não tem não. Olha nos olhos do seu vizinho e fala assim: será que eu posso andar com você? Será? Porque está falando para não andar com quem anda iracundo, pessoa que perde a linha por qualquer coisa, pessoa impaciente, brigona. Não ande, senão você vai cair em armadilhas. Está escrito, querido. Até sobre andar com pessoas que perdem a linha facilmente, a Bíblia nos adverte: tome cuidado. Agora, se você casou com uma assim, você vai ter que orar um pouco mais, né? Que não pode separar. Ou com um assim, né? Irmão, tem que pensar antes de casar. Você que está namorando, vê os sinais. A pessoa não tem paciência com você, perde a linha com você, não pensa que depois de casar vai mudar, não, vai piorar. Mete o pé que é laço, chuta que é laço. Esse negócio de pensar que casar vai mudar, isso é uma mentira do diabo, tá? Para você que é mais jovem aí, está no namoro, se a pessoa não te respeita no namoro, não vai iludido que ela vai te respeitar no casamento, não, filho, porque é lá na hora do casamento que a unha aparece para tudo quanto é lado, tá? Toma cuidado, veja os detalhes, cuide mesmo. Então a Bíblia está dizendo que se a gente anda com pessoas iracundas, a gente se torna como eles e cai em armadilhas. Profetiza e fala assim: eu não sou iracundo, eu não sou um brigão, eu não sou um arrumador de treta. Fala com o seu vizinho: eu profetizo, meu irmão, que você pode andar comigo, você vai ver um exemplo de mansidão. Pode vir alguém para brigar comigo, você vai ver que eu vou falar assim: faz isso comigo não, mas sou de Jesus, eu te amo. Se alguém pisar no meu pé, eu vou falar assim: olha, desculpa, porque eu botei meu pé debaixo do seu. Amém? Esse dia eu fui testado na frente da minha casa, eu estava fazendo uma voltinha com o carro para entrar na garagem, aí veio um senhor com o carro atrás de mim, não esperou nem eu virar para voltar, e o cara buzinando e tal, e ele parou do meu lado e falou: não sabe para onde vai não? Desse jeito. Irmão, abri a porta do carro, quando eu fiquei em pé, ele falou: não, moço. Mentira, lógico que eu não fiz isso. Eu só falei com ele assim: tá estressado? Ele foi embora. Mas mesmo assim, aí você falou comigo: que isso, irmão? Você chama os outros de estressado? Mas eu falei entre dentes rindo assim: tá estressado? Por dentro eu estava assim, ó. Estava na frente da minha casa, 1 minuto, o cara esperar, não podia, né? Olha só o que diz Provérbios capítulo 13, verso 20. Provérbios 13, verso 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se a pessoa com quem você anda é tolo, só se mete em problema, dá um time nessa amizade, de andar junto, continue amando, orando, ganhe para Jesus, está entendendo? Mas de compartilhar a vida, vai ficar emburrecido. Quer crescer? Anda com quem tem sabedoria, anda com quem tem sabedoria. A Bíblia está dizendo: quem anda com sábio torna-se sábio, quem anda com nécios torna-se nécio, emburrece. Olha que loucura, é a Bíblia, é a Bíblia. Olha, essa aqui é forte para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha só: não fiquem murmurando como
como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Isso aqui é forte. Quem anda com gente que só reclama da vida, que só murmura, torna-se murmurador. Pode ter certeza. E aí, querido, que é o problema, tá? Paulo estava falando aqui aos Coríntios, expressando o que aconteceu lá no deserto. Quem que eram os murmurões? O povo de Deus que havia saído do Egito. Tá? O que tem de crente que só sabe murmurar e não sabe agradecer a Deus, aqui não tem. Mas aí algumas igrejas têm. Tá? Eu tenho liberdade para profetizar ou não tenho? Você entendeu, né? Então preste atenção numa coisa. A murmuração é isca para demônios destruidores. Sabe um animal que fica farejando a sua isca? Os demônios e o diabo, eles ficam farejando murmuração para destruir a pessoa que murmura. E se tem uma coisa que nós somos, isso todo ser humano, é insatisfeitos. Está um frio abençoado, a semana inteira a gente, ai meu Deus do céu, que frio é esse? Jesus, não estou aguentando, pelo amor de Deus, que frio e tal. Aí tá, aí chega no sábado, um sol de rachar, misericórdia, que sol quente. Oi meu filho, só falta São Pedro lá de cima falar assim, você quer o quê? Sol ou chuva? Fala aí benzinho. Estou brincando, igual de São Pedro controlar sol, chuva, essa coisa é mentira, tá? Quem controla é o Senhor do Universo, amém? A natureza que Ele criou. Mas a gente reclama de tudo. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se está mais ou menos, reclama. Santo Deus, estamos colocando isca para os demônios virem destruir. Para de reclamar, para de murmurar. Se não faz nada na igreja, murmura. Se faz, meu Deus do céu, está tarde. Meu Deus, Murmuração e crítica são coisas do diabo. Esse negócio de crítica construtiva não me desce. Posso lavar a alma aqui? Estou lavando a alma de 1 ano de família Viva Roma não, irmão, que nós estamos na lua de mel ainda. São 22 anos de pastoreio. Mas quer me matar? É a pessoa chegar na igreja e falar assim, nossa, pregaram aquele prego ali igual a cara dele. Tá, pergunta a esse cidadão se ele já pregou um prego na igreja. Mas falar do prego que o irmão veio aqui depois do trabalho, cansado, e pregou, ele fala, vou falar igual eu falo com as minhas filhas lá dentro de casa, vai cuidar da sua vida. É a frase que eu mais falo. O Arthur, por me mandar muita mensagem agora, está escutando isso também. Fala uma coisa que, o que? Vai cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. Ué, quando você fizer mais e muito melhor do que a pessoa, aí você pode até falar alguma coisinha sem criticar. Mas o pior é que os que mais criticam são os que não fazem nada. Não dá. Não dá. Nunca varreu uma igreja na vida e vai reclamar que a igreja está suja? Pelo menos alguém tentou varrer. Por que eu não aceito crítica construtiva? Porque eu nunca vi a crítica sair de casa às 7 horas da manhã, antes do serviço, para vir limpar uma igreja, para depois de trabalhar. Mas eu já vi uma Rosilda fazer isso algumas vezes. Já vi tantos outros. Pastor, o senhor pode abrir a igreja para mim 6 horas da manhã? Porque eu vou limpar a igreja antes de eu trabalhar. Irmãos, me faz chorar uma coisa dessa.
me faz chorar. Aí vem um abençoado que nunca limpou uma igreja reclamar da limpeza que a pessoa fez. Não aceito. Ainda bem que não fala comigo, que se falar vai tomar na hora, sem dó nem piedade. Você está entendendo? Eu estou falando, aqui não acontece isso não, graças a Deus. Mas é inadmissível você chegar aqui e falar assim: nossa, o louvor não ficou tão bom hoje não. Vai aprender a tocar violão. De repente você até tentou na sua adolescência, doeu o seu dedo na primeira, na segunda vez, você nunca mais pegou violão na vida, está reclamando do que está tocando. Vai aprender a tocar bateria, desconjuntado. Precisa de uma coordenação motora do caramba. Você vai fazer uma coisa com essa mão, outra com a outra. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Não vou falar de cantar não, porque tem gente que cisma, canta bem, mas não canta. Então cantar a gente deixa de lado. Preste atenção em mim aqui. Vamos mudar, vamos. Será que as pessoas podem andar com a gente? Estou falando de andar com os outros, né? De você andar com os outros. Mas será que a gente está sendo bênção para aquele que anda com a gente? Será? Em alguns momentos da minha vida, eu tive, por exemplo, a pessoa deixou de vir à igreja e falava assim: filho, faz uma visita lá, vê como é que a pessoa está para mim. Mas olha só, blinda o seu coração, que você pode escutar coisa que você não goste. Sabe? Porque às vezes são crentes que falam mal. Fala do outro, fala da vida do outro. Quando a gente cuida da vida do outro, o diabo lembra da nossa. Sabe? Então quem anda com murmuradores, infelizmente, vão acabar virando murmuradores. Cuidado com isso. E se você tem sido influência de murmuração para outra pessoa, por favor, mude de vida. Mude de vida. Porque se Deus habita em meio aos louvores do seu povo, quem é que habita em meio à reclamação, murmuração, crítica? Quem? Se Deus põe trono, a Bíblia diz, Ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Quem que põe trono nas nossas reclamações, murmurações, críticas, etc, etc, etc? É o derrotado mesmo. Quem anda com gratos, torna-se grato. Tem gente que fala assim: pastor, quero crescer espiritualmente. Quero. Aí você vai ver as companhias da pessoa. Vai crescer nunca espiritualmente. Quer aprender a orar? Anda com quem ora. Quer aprender a ler a Bíblia? Anda com quem lê a Bíblia. Você vai se encher do Espírito Santo com essa pessoa. Você está entendendo ou não? Quer aprender com quem quer crescer? Quer crescer na vida, ser um bom empreendedor? Anda com quem cresce. É assim. Não estou falando sobre fazer acepção de pessoas. Você está me entendendo, por favor? Está me entendendo, irmãos? Não faça acepção de pessoas jamais. Ame loucamente as pessoas. Mas compartilhar vida, receber ministração de alguém, é só se ela tiver vida de Deus para me passar. Porque de todo o coração. Às vezes eu ia em alguns encontros de pastores na minha vida, isso aí no decorrer da vida, tá? E eu sentava com certos grupos de pastores, eu saía do encontro pior do que quando eu cheguei, porque era só reclamação da liderança, de não sei o que, de não sei o que. Hoje eu escolho, querido, eu não sou besta não, vejo com quem que eu vou andar. Graças a Deus a nossa igreja não tem isso não, é uma bênção, todos os pastores são uma bênção. Mas em determinados lugares que eu vou, se eu sentar na mesa, os pastores só reclamando, ó, tchau, meto o pé dali, você é doido, daqui a pouquinho eu vou estar igual eles, reclamando também. Sabe? Quer se tornar grato, ande com quem é grato, com quem agradece por qualquer coisa, por quem é fiel. Sabe? É o que Deus espera de nós. Salmo 1:1 nós falamos: aquele que se assenta com os escarnecedores, que andam segundo o conselho dos ímpios, esses vão cair. Então, quer ser santo,
ande com quem vive em santidade. Ah, pastor, eu quero parar de falar palavrão, mentira, mas eu só ando com pessoas que falam palavrão, mentira. Vai ficar falando palavrão, mentira. Vê com quem você está andando. Isso é muito importante. Para a gente terminar, olha o que diz Tiago capítulo 4, verso 4. Coloque-se de pé, por favor. Tiago 4,4. Essa aqui é uma das piores companhias que nós podemos andar. Olha o que Tiago fala: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Pode apagar as luzes aí. Deixa eu dizer para você, se você andar muito assim com o mundo, ó, você vai se tornar inimigo de Deus. É isso que acontece com quem anda muito ligado com o mundo. O apóstolo Tiago, ele é muito direto nas suas colocações. Lê Tiago, cada versículo é uma bufetada, é a coisa mais linda que tem. Eu amo. Mas se você está sem parelho às coisas desse mundo, você se vende facilmente? Se venda não, meu irmão. Ah, pastor, olha, eu minto lá no serviço, eu tenho medo de perder o emprego. É mesmo? Um dia o meu chefe, quando eu trabalhava na prefeitura, chegou para mim e falou assim: Júlio, se alguém ligar, fala que eu não estou aqui não, tá? Falei: então sai da sala, filho. Todo coração falei com ele: então sai da sala. Se você estiver aqui dentro eu vou falar, ele está aqui, mas não pode atender, não quer atender. Aí ele fumava muito, falou: então vou ali fumar um cigarro. Saiu da sala. Eu vou me corromper por causa dos outros? Quer mandar embora? Manda, querido. Ué. Tem um filme que eu vi, nunca mais esqueci, tem uns vídeos desse filme aí na internet. Um cara que era assim, muito correto na empresa que ele trabalhava. Ele era correto ao extremo. Aí um dia o chefe dele chamou ele e falou assim: olha, você está fazendo isso, isso, isso? Ele falou: tô. Mas a gente está perdendo dinheiro com isso. Ele falou: cara, mas eu não sei ser outra pessoa, eu sou verdadeiro. Eu não sei enganar as pessoas, é isso que eu sou. E aí aquele dia o chefe não falou nada com ele, ele foi embora para casa, chegou em casa chorando, um imigrante, e falou com a esposa: olha, se prepare porque eu acho que eu vou perder o emprego. Lá no meu serviço eles querem que eu faça as coisas erradas para que eles ganhem dinheiro, e eu falei: eu não faço. E aí a mulher começou a chorar, falaram: meu Deus. E aí ele voltou a trabalhar no outro dia, e quando ele chegou lá, o chefe, quando ele pisou na empresa, o chefe chamou ele na sala, falou: fulano, vem cá. Aí ele foi lá, ele sentou, aí ele falou: não lembro o nome do homem, né? Vamos dizer que é o seu João. Seu João, eu agradeço o tempo que eu fiquei aqui, muito obrigado. Ele falou: mas peraí, você não sabe o que eu vou falar? Ele falou: não, eu sei, porque eu não quero fazer lá um negócio que é errado, você vai me mandar embora, né? Não, querido, a partir de hoje você é o gerente da empresa. Eu preciso de pessoas confiáveis. Só que a gente pensa que a gente está mentindo e tal, faz isso não. Não troque a sua primogenitura por prato de lentilha, não. Deixe as pessoas verem o caráter de Cristo em você. Deixa. E aí olha a diferença daqueles que se fazem amigo do mundo. A Bíblia diz que aqueles que se fazem amigo do mundo se constituem inimigo de Deus, amém? Agora olha o que diz em Gênesis capítulo 5, põe para mim rapidinho, por favor, pode fechar os seus olhos. Gênesis capítulo 5, verso 24, diz assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Fala assim comigo:
Enoque andou com Deus e não foi mais visto. E aí por quê? Porque Deus o levou para si. Aqueles que sabem escolher as amizades certas serão arrebatados por Deus para si. Enquanto aqueles que fazem amizade com o mundo se constituem inimigo de Deus, aqueles que andam com Deus, Deus os ama tanto que Ele os leva vivo para o céu. Foi isso que aconteceu com Enoque. Eu imagino Enoque, ele estava vivendo de repente em meio a uma geração tão profana, mas ele falou: eu não me contamino, eu ando com Deus. Pode todo mundo andar com o pecado, pode todo mundo ser amigo do mundo, pode todo mundo ser mentiroso, murmurador, ingrato, mas eu quero ser amigo de Deus. Deus não resiste àquele que quer ser amigo dele. O chama para os seus propósitos, o chama para os seus caminhos, o chama para os seus sonhos. Fala: vem Enoque, vem que você anda comigo. Diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Eu espero em Deus que a partir de hoje você saiba escolher melhor com quem você anda, mas também espero em Deus que naquilo que você tem sido má influência para outros, você se converta, porque eu ficaria imensamente triste se eu descobrisse alguém que estivesse falando assim: eu não vou andar mais com o Júlio não, porque o pastor pregou que eu não devo andar com murmurador, então eu estou fora dele. Sabe? Cuidado, Deus tem muito para você. Cuidado com quem você compartilha seus sonhos, cuidado com o que você está ouvindo das pessoas. Cuidado. Não busque aceitação nos homens, não busque aceitação nos grupos. Para ser aceito eu me torno profano, para ser aceito eu me torno murmurador, para ser aceito eu me torno aquilo que eles são. Deus chamou pessoas separadas para Ele. Santidade significa separação. Não vos conformeis com este século, não entre no molde deles, que ele se molde a você. Esteja lá no meio dos ímpios, mas influenciando eles a santidade. Esteja lá no meio dos seus amigos que não conhecem Jesus, mas influenciando eles a serem gratos. Esteja lá no meio daqueles que falam mal dos outros, dizendo: eu amo as pessoas. Ei, caralho, é isso que Deus espera de você. Seja um influenciador, cheio do Espírito Santo, não um influenciável. Seja alguém que marca essa geração, não que é marcado por aqueles que estão aí fora, cheio de pecado. Ah, pelo amor de Deus, levanta-se dessa cadeira com fé hoje e fala assim: eu vou ser diferente. Pense comigo rapidinho. Eu escutei alguém falando isso e eu tenho que repetir, dar glória a Deus pela vida dessa pessoa que eu escutei. Mas alguém disse assim, imagina a cena, o rei fala assim: quem não se prostrar e me adorar, nós vamos lançá-los na fornalha de fogo. Diga assim comigo: toda uma nação. Toda uma nação se ajoelha e adora. Mas tinham 3 jovens em meio a uma nação. Uma nação não é um grupinho não, tá? É uma nação. Que de repente alguém olhou assim e falou assim: ei, tem 3 doidos ali? Porque só pode ser doido ou surdo ou não falar o idioma. O rei está falando que vai jogar na fornalha de fogo, e eles não estão de joelhos, por quê? Só que os 3 sabiam com quem andavam. O Sadraque só andava com o Mesaque. O Mesaque
só andava com o Abdinego. O Abdinego só andava com Sadraque. Você está me entendendo? Saber com quem você anda vai fazer toda a diferença. Vou fazer uma peça aqui. Eu preciso de um Sadraque, Mesaque e eu sou Abdinego. Aí imagina lá, os 3 malucos de pé. Ih, pisei na pedaleira. Os 3 malucos de pé. Só que eu sou Abdinego, né? Falei, Sadraque, beleza, Mesaque? Vamos lá. Aí todo mundo baixou. Aí eu, Abdinego, falo assim: e aí, Sadraque, o que a gente faz? Aí Sadraque vai falar assim pra mim: fala aqui. Fica de pé, Abdinego. Misericórdia, fica de pé, Abdinego. Fica de pé, Abdinego. Ó o Sadraque. E aí, Mesaque, o que a gente faz? Fica de pé. Esqueci o nome do outro, Mesaque. Eu tô meio assim, né, irmão? O Mesaque, o Abdinego é muito doido. Ele falou pra gente ficar de pé. Mesaque, o que a gente faz? O Abdinego sou eu, né? Você era quem mesmo? Sadraque. O Sadraque é muito doido. Ele está falando para a gente ficar de pé. O que a gente faz, Mesaque? Fica de pé. O que a gente faz, Mesaque? Fica de pé. Fica de pé. Ah, então vamos ficar de pé. Aí alguém fala: olha lá os malucos, pega ele, joga na fornalha, 7 vezes mais aquecida. E aí, enquanto eles estavam lá, viram o 4º homem na fornalha. Eu faço parte desse grupinho aqui, e o fogo não pode consumi-los. Se você andar no grupo certo, o 4º homem vai estar lá. Se você andar no grupo certo, o 4º homem vai estar lá. Mas se você andar no grupo errado, aí a responsabilidade será sua. Ó, eu estou me sentindo o André Fernandes hoje aqui. Tá igualzinho o som, tá? Acho que vou pregar só assim agora. Ah! Põe a mão no seu coração aí, põe. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aquele que anda com o mundo, que se alinha com o mundo, se torna inimigo de Deus. Mas aqueles que andam com Deus, baixa um pouquinho. Quando 2 pessoas cheias do Espírito Santo concordam com coisas santas na terra, acontecem no céu. Com quem você anda, hein? Quando 2 pessoas com fé, cheia de esperança, concordam em santidade, em amor, em gratidão, em alegria, os céus inteiros se movem. Importante saber com quem você anda. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo seu grande amor. Te agradecer pela sua santa palavra. Dar-nos espírito de discernimento, porque às vezes estamos andando pessoas. O problema não está nas pessoas, Pai, mas naqueles que se deixam influenciar por elas. Estamos recebendo influências malignas e não percebemos. Espírito de murmuração, ingratidão, fofoca, crítica, julgamento, condenação. Às vezes as pessoas só julgam os outros e a gente está ali concordando com elas. Tem misericórdia da nossa vida. A partir de hoje nós tomamos uma decisão de sermos diferentes e promovermos diferença onde estivermos.
Nós não vamos viver por influência, nós vamos influenciar. Nós vamos viver, Pai, influenciando. Nós somos um grupo de sonhadores nesse lugar. Nós somos um grupo de pessoas gratas nesse lugar. Eu profetizo, Pai, que a cada pessoa dentro dessa igreja, eles vão ter liberdade para compartilhar o sonho com o vizinho, porque eles sabem que o vizinho é um sonhador. Eles vão ter liberdade para compartilhar um pedido de oração, porque eles sabem que o cara é um intercessor. Eles vão ter liberdade para andar juntos, porque eles sabem que o seu vizinho é santo. A maior tristeza é você ter que fazer uma peneira dentro da igreja para saber com quem anda. Mas deixa eu te falar uma coisa: não julgue as pessoas, veja as suas ações, porque se você mudar, você começa a transformar as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Preste bem atenção aqui em mim. Só falam mal de pessoas para aqueles que escutam o outro falar, porque se não escutar, não fala. Se a pessoa chegar para falar mal de uma pessoa para você, você fala assim: epa, epa, epa. Igual eu falo com os meus filhos: cuide sua vida. Nunca mais ela vai falar para você. Aí ela chega para o outro e começa, aí você fala: aí também, o outro também é santo, né? Epa, 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 cuide sua vida. Aí ela vai tentar mais um, só que é um membro da família Viva Roma. O que ele vai falar? Epa, 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 cuide sua vida. O que aquela pessoa vai fazer? Jesus, eu sou um fofoqueiro, tem misericórdia de mim. Os meus irmãos são todos santos, Jesus. Eles não aceitam que eu falo mal de ninguém. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Chega de sermos influenciados e vamos influenciar com a santidade, com a presença do Altíssimo, com o poder do Todo-Poderoso. Deus não te chamou para ser qualquer um. Ele te fez uma candeia para iluminar esse mundo. Amém? Feche os seus olhos.